E é um tema que interessa a todos, acreditem, e é uma bomba. É um tema que interessa a todos. Dilas, um dos mais relevantes artistas atuais, companheiro de Bárbara Bandeira, protagoniza uma campanha de Natal contra a masculinidade tóxica e apela ao combate contra a violência e ódio que circula nas redes sociais. Palavras bonitas e necessárias, que, contudo, não terão caído bem à sua ex-mulher. Primeiro vamos ouvir as palavras de Dilas nesta campanha para verem que são, de facto, importantes. Eu peço-te um minuto que não é de silêncio. Um minuto de cala-ódio que vibra no teu telemóvel. É lá que te convencem que o sucesso é luxo, posse e cilindrada. Dizem-te que o lugar da mulher é em casa e de preferência calada. E se ela sai de saia, então que não saia sem mim. Ouves, ris, partilhas e não pensas por ti. Logo tu, que não foste educado assim. Alimentam-se da tua ansiedade. E sem ninguém se opor, confundes respeito com medo, mulher com propriedade. Peço-te um minuto que não é de silêncio. Não fiques calado quando há muito para dizer sobre aqueles que se dizem fortes. Mas precisam deixar as mulheres em baixo. Não passam de miúdos com medo no corpo de macho. Se quem cala consente, então não cales quem sente. Trava o algoritmo que só te mente. Acredita que ser homem pode ser diferente. Ora, muito bem, então, doutora Sílvia, que tal este vídeo? Eu adorei, portanto, eu sou a favor destas campanhas, aliás, estas campanhas de sensibilização, principalmente com pessoas que têm algum impacto em todos nós, não é? Há muitos famosos que também se juntam a campanhas deste género, nomeadamente contra a violência de género, contra o ódio das redes sociais, que também as pessoas muitas vezes sofrem na pele este tipo de ódio e esta violência gratuita. Naturalmente, essas campanhas vêm, de facto, fazer com que as pessoas reflitam do ponto de vista social sobre estes temas que são muito importantes, até que possam virar eventualmente moda. Ou seja, eles são tão influentes em vários temas, nomeadamente estas campanhas, acho que são muito importantes de serem feitas e eu dou os meus parabéns à Vodafone por estar, de facto, nestas campanhas de sensibilização. Eu também gostei das palavras, Ricardo. Eu faço das palavras da Sílvia as minhas. Eu acho que é muito importante que as marcas, que as empresas que têm poder de comunicação, que chegam ao grande público de uma forma muito mais fácil, apostem neste tipo de mensagens que eu acho que são escassas ainda para a quantidade de problemas a que nós assistimos todos os dias em tantos sítios. Portanto, ainda bem que há alguém que aposta neste tipo de mensagem e que faz esta comunicação. E o Dilas aqui foi bem escolhido porque ele chega a um público novo e eu acho que é nas novas gerações que nós temos que apostar para que a mensagem cresça forte, não é? Liliana. Eu acho que isto é um tema muito sensível e nós temos cada vez mais, nós vimos a violência que nas escolas, seja de miúdas para miúdas, de rapazes, seja o que for, mas cada vez mais a violência gratuita é comum e acho que cada vez mais devemos ser sensíveis a estas situações, falar sobre elas, educar. Algo que não deveria ser necessário estarmos na era que estamos a reeducar e acho que faz sentido. Eu acho que estamos a começar a educar, porque na verdade nunca se educou. Porque nos tempos de escola, eu própria, que fui professora do primeiro ciclo durante 20 anos, estes temas não eram falados. Portanto, não eram falados. Se sabíamos que algum menino até tinha maus tratos em casa, por exemplo, éramos obrigados a dizer, claro. Mas era difícil muitas vezes identificarmos, não é? A violência nos recreios, isso nas minhas escolas não existia, mas de qualquer das formas não era tema cívico. Sim, mas quando existia a violência no recreio, como estava a dizer, quantas e quantas famílias normalizavam aquilo que acontecia, Sim. Não é? Pois, exatamente. Mas no meu tempo havia vigilância nos recreios, agora não há. Pois não. Também há uma escassez de recursos humanos nas nossas escolas. Mas cada vez mais os vídeos que nós vemos gravados nas próprias escolas, os números são infinitos, não é? Antigamente não se via e quando um auxiliar... Não havia telemóveis também. Mas quando havia um auxiliar que presenciava alguma situação destas, tratava logo da situação. Hoje em dia não. Se alguém se vai meter para resolver uma situação, ainda é humilhado pelos pais que vêm à escola, que vêm agredir e tudo mais. Por isso é importante falar destes assuntos, é importante alertar
e não vamos normalizar a violência porque não deve ser normalizada. Muito bem. Rui? Isto já é panágio da Vodafone. A Vodafone habituou-nos a grandes campanhas de sensibilização, nomeadamente na época natalícia. Isto é a campanha de Natal. Brutal, timing certo, um momento de amor, de união, de certa forma de toda a gente estar com uma atenção especial aos reencontros, ao reforço do amor e da amizade. Excelente, parabéns Vodafone. A mensagem é incrível. E o Dillas, eu acho que tem um excelente enquadramento, não só porque faz isto de uma forma cantada, portanto, um tema altamente sério, abordado com algo, passa a redundância, com uma abordagem super leve e descontraída, mas de certa forma intensa e séria. Portanto, acho incrível escolha e uma mensagem excepcional. Parabéns à Vodafone e ao Dillas pela prestação. Eu também acho que sim, mas houve quem não achasse. Pelo menos uma pessoa não achou bem ser o Dillas a fazer esta campanha. Pelo menos é o que parece. Andrea Bravo, que era ex-mulher, que é ex-mulher de Dillas, de quem tem 2 filhos, no dia a seguir ao lançamento da campanha, fez uma publicação no Instagram que parece ter um único destinatário, Dillas. O texto da Andrea fala de alienação parental e de hipócritas que levantam bandeiras. E nós vamos então ouvir o texto, eu vou ler o texto de Andrea para perceberem então que diretas ou indiretas estão lançadas aqui a Dillas. E então diz Andrea, a todos, as mães e pais que enfrentam dos mais variados casos de alienação parental, travar comportamentos problemáticos dirigidos aos filhos é uma batalha longa e difícil. Lidar com a manipulação e com a inversão da narrativa, apesar das provas, é complexo. Diz ainda Andrea. Vai mais longe. O nosso entendimento, integridade, resiliência e discernimento são postos à prova. Mas, acima de tudo, é testado o foco em proteger as crianças da forma que é possível legalmente, enquanto o veredito legal tarda a chegar. E Andrea vai então agora mais longe dizendo: a todo hipócrita que levanta bandeiras apenas quando acha que lhe convém, é suposto saber que isto é uma responsabilidade inerente, quanto mais não seja amoral. Por vezes a vida devolve-nos de outras formas aquilo que consentimos e destilamos. E depois tem um hashtag que diz: cala-te, cala a hipocrisia que vem de ti. Muito bem. Liliana, o que é que me dizes a isto? No dia a seguir, ou logo a seguir a esta campanha protagonizada pelo ex-marido. Eu acho que quem tem esqueletos no armário não deve aceitar todo o tipo de trabalhos. Independentemente da mensagem da Vodafone ser forte, importante e impactante, devemos sempre ponderar bem se aquilo que estamos a apregoar não foi algo que não praticamos. Não sei se é o caso, mas tendo em conta aqui as declarações da Andrea, leva-me a crer que de alguma forma o comportamento do Dillas durante o casamento não terá sido mais... Ou durante a separação. E o que estará ainda, porque se ela dá a entender que existe aqui uma batalha judicial, não é? Estarão em processo de tribunal, talvez pela guarda das crianças, que não esteja a ser um processo fácil. A manipulação, pelos vistos, existe e talvez seja nesse sentido que ela acha que a campanha que ele fez, que realmente é uma campanha muito importante e muito válida, mas se os comportamentos deles não se adequam com aquilo que ele está a fazer, acho que acaba por, lá está, quem tem esqueletos no armário. Bom, de qualquer das formas, muitas pessoas não chegará este post da Andrea e também não está lá preto no branco que é dirigido ao Dillas, mas sim, é de facto uma grande coincidência. Lembramos que Dillas está numa relação sentimental há mais de um ano com Bárbara Bandeira, conforme dissemos aqui na altura em que a relação começou, Dillas e Andrea ainda tinham uma relação, mas Bárbara e Dillas construíram uma outra relação que nós temos também acompanhado aqui e há um ano no Natal até mostramos o casal numa festa de Natal, no mercado de Natal, sim, não é, Rui? No mercado de Natal de Cascais, até com um dos filhos do Dillas. Certo, não exatamente. É? Ali está, não sei se estão os dois, mas um está de certeza. Não, estão os dois, está lá o outro também. Portanto, estava lá o menino é a filha e a o menina. menino está ao lado dele. Portanto, isto há um ano. Precisamente há um ano, nesta altura.
Portanto, parece que há um ano tudo corria bem. Mas é importante, doutora Silva, que nos explique o que é a alienação parental. A alienação parental é exatamente como a palavra diz, é alguém, um dos membros do casal, que aliena, ou seja, que põe o filho contra o outro, fica alienado a criança, ou seja, tudo o que puder pôr de lado o outro cônjuge, irá fazê-lo. E isto claramente que é um tipo de violência que praticam contra as crianças e também contra o outro Mas parceiro. habitualmente até, digo eu, nós sabemos que muitas vezes até são as mães que tentam afastar os filhos dos pais, mas neste caso Sim. parece ser o pai Ao que tenta contrário, afastar... mas olha que também existe de ambos os lados. Portanto, Sim. hoje em dia já é tanto os pais como as mães. Claramente que pode existir mais o sexo feminino que promove esta alienação. Mas claramente que isto não se pode distinguir, neste caso, ambos os sexos continuam a praticar a alienação parental e digo-vos já que as consequências são nefastas para os filhos que ficam em sofrimento, sentem de facto esta questão do conflito de lealdades, ou seja, eu tenho que ser leal ao meu pai, mas também gosto da minha mãe, e vivem um terror horrível. E são completamente, é como se fosse uma lavagem cerebral que um dos cônjuges faz para o outro. Mas eu essas coisas custam muito a perceber e assim Rui, que tem dois filhos maravilhosos, há de custar muito a perceber também. Sim, antes de mais, recuando um bocadinho, mensagem forte também, muito forte, a mim não me deixa dúvidas para quem é dirigida, portanto é direta, aliás, não é subtil, é direta. Dou muita importância à alienação parental, eu felizmente sou um filho de pais separados que não sofreu disto, mas conheço muitos casos, infelizmente cada vez são mais a aparecer, e nomeadamente quando acontece a aproximação ou a separação envolve depois terceiros. Certo, Ou começam a namorar, ou começam a se envolver com outras pessoas, então isto ainda acontece com mais frequência. Realmente os principais prejudicados são sempre os filhos, e depois os pais entram numa guerra sem fim. Porque depois envolve os familiares diretos, familiares indiretos, portanto isto é uma guerra sem fim ao ponto de ir para o tribunal. Quando é que o tribunal decide isto? Muito tarde. Muito tarde, depois é difícil quantificar e apurar provas. Portanto, durante este período há pessoas a entrar em depressão, há filhos com problemas escolares porque estão a sofrer e a passar mal, e é um caso bem difícil de gerir. Aquilo que eu acho é que, efetivamente, pelo menos a meu ver, é muito importante mantermos os nossos valores ético-morais presentes em tudo aquilo que fazemos. A mensagem é incrível, o trabalho foi muito bem conseguido, certamente foi um trabalho muito bem remunerado e não é fácil, por vezes, rejeitar esse tipo de propostas. Pois é, tens de pensar nisso, Liliana. Mas às vezes o dinheiro dá jeito, se bem que o Dilas seja com certeza uma pessoa muito bem paga nos concertos que faz. E vive com a Barbandeira, que também há de ter a sua vida organizada, porque também faz muitíssimo. Tem caso para dizer que a Andreia ficou bravo e o Dilas levantou uma bandeira. Pois foi, levantou uma bandeira, é verdade. Mas é preciso ter cuidado com as bandeiras que se levantam. Hipócrita. Hipócrita é uma palavra muito forte. E muito, sim, é muito forte, é muito direta. Eu acho que isto aqui está mais direto do que ela se calhar queria, ou então não. O dinheiro faz muita falta, mas depois, se há uma história destas por trás, esse dinheiro depois, que é ganho agora, depois pode ser perdido a seguir. Portanto, não sei se, quando se tem, como a Liliana dizia bem, esqueletos no armário, nós às vezes temos que pensar bem qual é o trabalho que vamos aceitar. A mensagem não é intocável, o protagonista não. Quanto a este comunicado... Mas a alienação parental pode vir do outro cônjuge e também de quem está com o outro cônjuge ou só do outro cônjuge? Pode ser alienação parental a tentativa dos dois lados, não é? Que ainda é pior. Mas Não é isso que eu estou a dizer. Não. O que eu estou a dizer, imagine, eu tenho um filho, e tenho, mas não é nada disto. Não é nada disto. Eu tenho um filho e estou com uma pessoa, não é? E essa pessoa pratica a alienação parental. Pois, também existe. Muitas Pode vezes não até ser em só o dupla. pai, pode ser a companheira do pai, Sim, ou muitas o vezes até companheiro da mãe. Sim, acontece muitas vezes, inclusive. Portanto, às vezes a nova companheira ou o novo companheiro também são instigadores e ajudam e promovem esta alienação parental. Muitas vezes as pessoas não sabem, de facto, distinguir o que é conjugalidade do que é parentalidade. E fazem uma confusão entre isto e as crianças, no fundo, é que sofrem com tudo. Porque eles, no fundo, amam os dois, gostam dos dois. Claro que sim, Portanto, e estão no meio de uma guerra, não é? Sim, no meio de uma guerra. E depois tem uma idade que não lhes permite a interpretação
justa e correta, Claro. e é difícil. Mas esta mensagem da Andrea, eu acho que mais dia menos dia vai ter que ser um bocadinho melhor explicada, porque foi levantada aqui uma questão que não existia, pelo menos do conhecimento público não existia, e que agora passa a existir. Pois, porque exatamente, Ricardo, a Andrea foi sempre muito discreta, Super discreta, e mesmo super. nesta separação do Dilas, quando ele foi ver com a Bárbara Bandeira, a Andrea nunca se pronunciou. Nós, aliás, devo dizer isto, nós sempre damos uma notícia, já expliquei, acho que explico todas as noites, quando damos uma notícia falamos com a parte da notícia. E no caso da Andrea, ela, de uma das vezes, da outra vez ainda respondeu, depois deixou de responder. E agora, neste caso, a mesma coisa, lê, mas depois não responde. E isto era uma story que desapareceu ao fim de 24 horas, claro que nós gravámos e muitas outras pessoas que nos mandaram esta Hoje em dia mensagem. ninguém se livra da chamada pegada digital. Sim, não, então, imensas pessoas, eu recebi isto vindo de três pessoas, imensas para Toda a três gente pessoas. tem, toda a gente está a partilhar. Pronto. E, portanto, é complicado quando há aquela história do bem pregas feito más, olha para o que eu digo, não olhas para o que eu faço, não é? Oh, Maia, mas depois também há outra situação. Há pessoas que muitas vezes não sabem interpretar o que é alienação parental. O Dilas pode não ter considerado que fez isto, não é? Portanto, Pode. a interpretação dela pode considerar que é alienação parental. Não sei o que é que ela define alienação Espera lá, parental, Silvia. não é? Simplifica, dá um exemplo muito prático de alienação parental. Tu tens o teu filho e queres pô-lo contra o pai dele. O que é que tu dizes? É uma típica lavagem de roupa suja e, Então achas que a pessoa denigre não sabe que está a completamente fazer a isso? imagem. Às vezes nós estamos a dar uma ideia contra a ideia do outro progenitor e que a outra pessoa está a considerar que está a falar mal enquanto simplesmente está a partilhar uma ideia diferente. Atenção Depende, que a de caso para Andrea caso. diz ali que às vezes é difícil ter provas, não é? Pois. De qualquer Sei que das pode formas, está aqui uma polémica instalada. Ainda assim, se tirarmos esta parte da Andrea, aí se nos focarmos na mensagem do Dilas nesta campanha de Natal, está muito bem. Está fantástico. Está muito bem. Está Pronto. fabulosa. Depois a outra parte é a outra parte, são coisas do foro privado, mas que acabam por ser trazidas à praça pública e é impossível nós depois não falarmos sobre isso.